Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos tranquilos. Vamos começar nosso bate-papo, né, semanal, dessa vez assíncrono, ou seja, a gente não está ao vivo, mas vamos discutir um pouquinho aqui sobre aquilo que nós já conversamos na sexta passada, né, sobre conjuntos numéricos, né? Então a gente viu lá aqueles nossos ambientes, né, a nossa ilha deserta, o nosso bosque encantado e a galera que conseguiu, né, que foi basicamente todo mundo que estava na aula, conseguiu chegar lá no resultado, né, conseguiu encontrar as pistas tanto na ilha quanto no bosque, percebeu que a gente estava tentando mostrar para vocês a base, né, de toda a história, é onde começa a história com os números, com a matemática, que são nos conjuntos numéricos. E esses conjuntos numéricos pode parecer bobagem, cara. Você pode me ouvir falar agora e dizer, pô, mas de novo o Cláudio está repetindo isso. Mas não é questão de repetir, é questão da gente solidificar as coisas em relação aos conceitos sobre conjuntos numéricos, porque acredite em mim, vai chegar uma hora que isso vai ser necessário para resolver alguns tipos de problemas mais na frente, né? Então, por que não, né, construir de forma tranquila ou mesmo reconstruir, né, revisitar esses conceitos de conjuntos numéricos? Então, vamos começar por aí. Eu vou minimizar ou pelo menos reduzir aqui a minha tela para ocupar menos da tela de apresentação que vocês estão vendo aqui. E eu vou começar a falar do primeiro conjunto de números que a gente costuma chamar ele, e olha só que bacana, a gente chama de números naturais. Por que será que chama números naturais, né? Porque tudo ao nosso redor, tudo que vai ser construído em cima da matemática é construído em cima desses números, que são números que existem pela própria natureza de existirem, ou seja, na verdade, aqueles números que surgiram lá da necessidade de contagem natural do ser humano, né? Contar as ovelhas, contar o que for, tá certo? Então são aqueles números que nós conhecemos. Aí você vai dizer assim, Cláudio, mas esse número que você colocou aí, ó, é um número que tem uma vírgula. Isso não é número natural. Esses números que você colocou aqui da gasolina, esses números das notas dos alunos da matemática, isso aí não são números naturais, né? Porque se você observar direitinho, você vai dizer, não são números naturais. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que esses números, mesmo esses números, eles são formados por números. Veja, 2 aqui, aqui é outro 2. Se você pegar o 2 com esse outro 2 dá 22. Todos eles são números naturais. Ó, 5 é um número natural, 0 é um número natural, 50 é um número natural. Aqui o 2,5 não é um número natural, mas esse 2,5 é formado basicamente por dois números naturais, o 2 e o 5. Não é? Então você perceba que tudo o que você encontrar hoje, se você for na feira comprar banana, maçã ou o que for, você vai se deparar com números naturais. Se você for no restaurante, se você for no cinema, se você for na lanchonete, em todo lugar você está cercado por esse sistema de numeração, por esse conjunto de números que é muito importante para nós, que são os números naturais. Beleza? É claro que daí para frente a gente tem que construir e saber identificar a diferença entre esses números e na sequência a gente conseguir montar ou estudar as operações aritméticas em cima de cada um desses conjuntos numéricos, tá bom? Então vamos passar aqui, ó. No próximo slide, então, eu mostro ele. Ele quem? Aí, ó, o conjunto dos números naturais, que é simbolizado por esse fabuloso N aí, ó. Aí você veja que é um N diferente, né? A notação que a gente usa é esse N com essa parte do meio do N aí duplicada. Você vai ver que isso vai se repetir para todos os conjuntos dos números, todos os conjuntos numéricos, não é? Eles vão ser simbolizados por uma letra e essa letra tem essa notação diferente aí. Então veja, o que é que são os números naturais? São todos aqueles números que você conhece e que são números naturais, como o próprio nome está dizendo, aqueles números que nascem da própria necessidade do ser humano de contar as coisas. Então você nota que aqui eu coloquei uma figura para dizer, ó, todos esses números aqui são números naturais, ó, todos esses. E aí se você pensar num número, se eu disser, pense num número qualquer, você disser
3.577, número natural. Se você disser, sei lá, 100.235.000, número natural. E o que é que eu quero dizer com isso, então? Quero dizer que a gente pode chegar, então, nessa representação que a gente está mostrando aqui, ó, que é a representação dos números naturais, ou seja, o conjunto N, conjunto dos números naturais, é formado por uma sequência de números sempre inteiros. O que é um número inteiro? É aquele número que divide, quer dizer, ele existe por si só, ou seja, um número inteiro é aquele cuja divisão, né, dele por ele mesmo vai dar, quer dizer, a divisão dele por ele mesmo já, é que sempre o denominador, né, ou seja, se você pudesse escrever um número inteiro, certo, em formato de fração, o denominador, ou seja, aquela parte aqui embaixo da fração, será sempre 1, certo? Então é aquele número, por exemplo, o 1, o 2, o 3... A gente não vê esse denominador, mas quando não aparece, significa dizer que existe um 1 ali dentro, ali embaixo, né? Então nota que o número natural é aquele número que ele é sempre inteiro e sempre positivo. Aquilo que a gente comentou na nossa conversa passada, da sexta passada, né? É um número que só contém, ou seja, ele só tem a parte inteira, ele não tem nada depois da vírgula, né? Um número, por exemplo, só para a gente exemplificar aqui, ó, se eu escrevesse, por exemplo, para você o número, por exemplo, 1, né? Esse número 1, como está aqui escrito, ó, ele pode ser escrito tranquilamente assim, ó, 1,0. Por quê? Porque a parte decimal, a parte não exata dele, a parte não inteira, melhor dizendo, é nula. Então, quando a parte não inteira é nula, tudo aquilo que está ao lado direito da vírgula, você pode omitir, você pode não representar na notação, né? Então, se eu tenho, só apagando aqui para não deixar tão feio, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, eu não estaria cometendo nenhum pecado se eu escrevesse assim, ó, 1 é exatamente igual a 1,0. Eu não estaria cometendo nenhum pecado, porque o 1 é um número inteiro. Isso caracteriza que a parte não inteira dele não existe. A parte não inteira dele é nula, tá? Então, todos os números naturais são números considerados inteiros, ou seja, são aqueles números que não possuem parte decimal, e são positivos, ou seja, o sinal, não existe um número, por exemplo, inteiro, com um sinal aqui, por exemplo, de menos. Então, é um número natural com um sinal de menos. Tá certo? Por quê? Porque o conceito de número natural é aquele número primário, aquele número que não usado para representar as contagens naturais do dia a dia. Então, eles variam de quanto? De 0 até quanto? Até infinito. Não existe ainda, o ser humano ainda não encontrou o limite para esse conjunto dos naturais. Quer dizer, até existe, mas não vamos entrar nesse estudo agora. Mas o que a gente precisa entender é que todos os números que são inteiros, que não têm parte decimal e que não são negativos, ou seja, são positivos, incluindo aí o 0, tá? Eles são números naturais. Uma coisa importante da gente salientar nesse estudo de conjuntos é o seguinte: eu representei aqui o conjunto dos números naturais, mas existe uma representação que é quando você coloca aqui, ó, um asterisco em cima do nome do conjunto. Isso em matemática indica o seguinte: toda vez que você representar o nome do conjunto com esse asterisco em cima, significa dizer que você está excluindo desse conjunto o 0, tá certo? Então, mas os números naturais de uma forma geral, ou seja, os números naturais definitivos ou os, vamos dizer assim, os naturais completos, né? Eles não têm o asterisco aqui e eles contêm o 0 também. Beleza? Então, esses são os números naturais. Coloca isso na tua cabeça, revisa isso, porque a gente vai precisar provavelmente disso em outras situações aí. Bom, e o outro conjunto de números? O outro conjunto de números é o conjunto de números chamados conjunto dos números inteiros. Aí você perceba que quando a gente estava conversando agora sobre os números naturais,
que é que a gente falou? Os números naturais são todos os números inteiros e que são positivos, não foi? Então, quando eu passo para os números inteiros, que é simbolizado por esse Z aí, que é uma coisa até curiosa, né? Você pode perguntar, mas por que Z, né? Todos os outros conjuntos têm são representados pela primeira letra do nome, né? Do conjunto numérico. E por que o Z? Bom, o Z é em homenagem a um alemão que eu não sei falar o nome dele, não. É Zemrital. Enfim, é o nome de um alemão que fez a proposição, né, dos números inteiros. Então é uma homenagem a esse camarada aí. Você depois procura na internet. Eu fiquei bem curioso com isso quando estava estudando esse negócio e fui atrás para poder... até um estudante mesmo, né, um colega, perguntou para mim por que Z, né? Porque conjunto dos números inteiros devia ser I, inteiros, né? Ou mesmo que fosse do inglês, né, integer, que é I também do mesmo jeito. Mas é o Z, até porque o I é destinado a um outro conjunto que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, mas o que é que a gente precisa saber desse cara? Qual a diferença, então, o que é que eu posso comparar, por exemplo, como que eu posso comparar os inteiros com os naturais? Olha, nós vimos que os naturais, eles são números inteiros, né? Não tem parte decimal, não é? Nada depois da vírgula. Mas eles são só positivos, ou seja, são aqueles números primários, usados lá para contagem, né? Só que com o passar do tempo, nós precisamos, como seres humanos, representar outras quantidades. E essas quantidades nem sempre eram positivas, né? Então, por exemplo, se eu passei, então, quando eu tinha só as minhas ovelhas lá para contar, eu contava, né? Eu tenho nenhuma ovelha, tenho uma ovelha, 2 ovelhas, 3 ovelhas. Quando eu passei a não ter mais ovelhas, mas passei a dever, eu não tenho nenhuma ovelha, mas eu ainda estou devendo 2 ovelhas para outra pessoa. Então, essa representação de eu estar devendo, eu não tenho nada, mas ainda estou devendo alguma coisa. Então, essa representação passou a ser necessária. E aí, com isso, surgiram os números inteiros, porque os números naturais não tinham mais, não conseguiam mais representar esse tipo de contagem. Então, qual é a definição dos números inteiros? Números inteiros são exatamente os mesmos números naturais, certo? Mas os naturais negativos. Entendeu como é? Então veja que aqui a gente coloca aqui até a representação. O conjunto Z vai ser o conjunto de todos os números negativos, ou seja, com sinal de menos, partindo de onde? Lá do menos infinito, chegando, aí vem decrescendo, ó, vem do menos infinito aqui, ó, e aí vem decrescendo até chegar no zero. Chegou no zero, né? Ou melhor, chegou aqui no menos 1, né? na confluência, porque o zero ele está dentro dos dois conjuntos, está dentro dos números inteiros e dentro dos números naturais. Então, veio lá do menos infinito até o menos 1 e depois emendou do 1 até o mais infinito. Perceba que do zero até o mais infinito, isso aqui eram ou são os naturais. Então, o que é que a gente adicionou? A gente adicionou aos naturais os naturais negativos, ou seja, os mesmos naturais, só que com o sinal de menos na frente, portanto, indicando que eles são negativos ou quantidades negativas, beleza? Então veja, vá acompanhando, porque depois a gente vai emendar tudo, né? Então você já percebeu o seguinte, ó, naturais é um conjunto. Aí a gente tem os inteiros agora. Então você já percebeu que se os inteiros são os naturais mais uma parte, então você já deve ter percebido que os naturais estão dentro dos inteiros, né? Se esse aqui é o conjunto dos inteiros, os naturais estão aqui dentro. Portanto, aquela relação de contém ou está contido, você pode já começar a fazer análise, né? Ou seja, os números naturais estão contidos, o seu conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, assim como eu também posso dizer que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Tranquilo? Show de bola, pessoal. E qual é o próximo? Bom, o próximo são aqueles números que não são mais inteiros, né? Então veja que como que a gente representa esse cara. Existe uma representação
algébrica, né, de todos os elementos do conjunto dos racionais, que é simbolizado por essa letra aí, a letra Q, não é? E aí você percebe o seguinte: toda vez que você pensar em um número e esse número ele não puder ser escrito com a parte decimal nula, ou seja, ele não for inteiro, então necessariamente ele será racional. Mas espera, a gente vai já falar da relação que existe entre eles. Então, o que é que a gente pode afirmar? O conjunto dos números racionais é exatamente o conjunto dos inteiros, mais quem? Mais os números representados por divisões não exatas, certo? Mas são todos esses números representados por divisões não exatas? Não. Só aqueles números que são representados por divisões não exatas, mas que podem ser representados por frações, né? Podem ser, o número pode ter lá várias casas decimais. Eu posso ter, por exemplo, deixa eu escrever aqui direitinho. Branco é melhor. Posso escrever aqui, ó, 1,99999 infinito. Posso ter esse número aí. E eu posso dizer com tranquilidade que esse cara aqui é um número racional. Por quê? Porque eu posso expressar ele da forma de fração, né? Eu posso transformar, e a gente vai ver isso mais na frente, eu posso transformar esse número, que é um número que não é inteiro, né? Porque ele tem parte decimal aqui diferente de zero, e é uma parte decimal infinita, mas a gente conhece esse tipo de número como uma dízima periódica. E toda dízima periódica pode ser expressa na sua fração equivalente. Então, se esse número pode ser expresso na forma de uma fração, certo? Ele é onde a parte decimal, ou seja, a divisão dessa fração, produz um número decimal com a parte decimal diferente de zero, a gente pode afirmar com todas as letras que esse número é um número racional. Beleza? Aí eu coloquei aqui o exemplo, né, de um conjunto dos números racionais. Aí você perceba aí, ó, você vai olhar para isso aí e vai dizer: poxa, Cláudio, mas o mais e o menos 1 são números racionais? São números racionais. Então você perceba que o conceito é assim: números racionais são todos os inteiros. Então, veja, se os números racionais são todos os inteiros e os inteiros são todos os naturais também, então você nota que os racionais até agora é o maior conjunto que a gente viu, né? Então os racionais, eles contêm tanto os inteiros quanto os naturais. É uma cadeia que a gente está vendo, né? Então os racionais contemplam ou contêm todos os inteiros. Mais quem? Mais esses números aqui. Olha os números aqui, ó. Tá vendo esse, ó? 1/3, 1/2, 2/3, 2/5 e qualquer outro número que possa ser expresso dessa forma aqui, ó. Um número P dividido por um número Q, sabendo que P e Q têm que ser inteiros e com um detalhe muito importante: o Q não pode ser nunca zero, porque a gente sabe, ou se a gente não sabe ainda, a gente vai aprender na hora que, ou vai revisar, né, na hora que for ver as operações com esses números, mas a gente lembra de alguma forma que quando você vai dividir uma quantidade por ninguém, imagina aí, né, eu tenho 10 e vou dividir por ninguém, né, essa conta é impossível de fazer. Eu não posso dividir 10 por nada, 10 por zero, ou qualquer outra quantidade por zero, porque é uma indeterminação, que a gente chama de indeterminação matemática. Não é possível chegar nessa solução. Portanto, veja que o conjunto Q, então, ele pode ser representado por todos os inteiros, né, mais os números que são representados por frações, que podem ser representados por frações, onde o numerador e o denominador são números inteiros também, e o denominador nunca pode ser zero. Tá certo? Tranquilo? Então, beleza, grava isso aí. Então, veja, já vimos naturais, inteiros e racionais. Qual seria o próximo conjunto, então? O próximo conjunto seriam os irracionais. Aí você diz assim: pô, mas se a gente já viu tudo até agora, esses racionais, quem são esses caras? Perceba, ainda agora eu não tinha falado para vocês que esse número aqui, ó, 1, né? Deixa eu anotar aqui, 1,99999, esse número aqui,
ele não é um número racional, a gente não tinha comentado isso, é um número racional, porque eu posso escrever ele como uma fração, não é? Tranquilo. Mas existe, e isso aqui é considerado, a gente considera isso aqui uma dízima, deixa eu até botar com a outra letrinha aqui para ficar mais, acho que esse branco aqui não ficou bom, né? Esse preto, essa cor preta aqui. Então vamos colocar aqui uma cor mais clara, por exemplo, branco. Então, se o número com a parte decimal não nula for uma dízima periódica, beleza, é um número racional, pode ser escrito como uma fração ordinária. Agora, ou uma fração equivalente. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, 1,41, 42, 61, 34, 96 e etc. Você perceba que esse número não vai ser possível, é uma dízima, só que é uma dízima que a gente chama de dízima não periódica, ou seja, a parte decimal, ela não tem um período que se repete, ela não se repete em um determinado período, ela é completamente aleatória, o que significa dizer que esta característica não permite que eu escreva esse número no formato de uma fração equivalente. Portanto, esses números, a exemplo do raiz de 2, né, que é um desses números irracionais, são números que não podem ser escritos como frações ordinárias, como frações equivalentes, beleza? Outro exemplo de um número bem conhecido, que é um número irracional, é esse aqui, ó. É o π, que é 3,1416, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ou seja, é uma dízima não periódica. O raiz de 3 também é uma dízima não periódica. E por aí vai. Tá? Então, aí eu coloquei aqui, ó, são todos os números que não são naturais. Por que não são naturais? Porque eles têm parte decimal diferente de zero. Não são inteiros. Por que não são inteiros? Porque ele também tem parte decimal diferente de zero. E também não são racionais, porque não podem ser escritos na forma de fração. Então, se eles não pertencem a nenhum desses conjuntos, nem n, nem naturais, nem inteiros, nem racionais, então eles são ditos irracionais, né? Aqueles números bem esdrúxulos que a gente já conhece lá, tá bom? A gente normalmente se esbarra com eles aí durante a nossa vida da matemática. Então é bom a gente já começar a lembrar deles, porque uma hora a gente vai se deparar com esses caras e a gente não vai chamar eles de vossa senhoria mais, né? A gente vai chamar na intimidade ali, são os irracionais, vamos tratar eles de você mesmo. Muito bem, mas e aí? Bom, já vimos todos os números, então, 4 conjuntos numéricos, sendo que os racionais é o maior deles até agora. Os racionais contêm os inteiros contêm os naturais, consequentemente, os racionais contêm os naturais também. E esses irracionais são aqueles que estão fora, né? Não pertencem a nenhum desses conjuntos aí. E qual seria o próximo, então? O próximo seria o maiorzão, né? Seria o conjunto dos números reais, aqueles números que nós comentamos lá na nossa primeira conversa, né? Ou seja, o conjunto dos números reais são todos os racionais. Lembra? Racionais, quando a gente fala de racional, a gente está falando de todos os outros para trás. Naturais, inteiros, todos eles. Aí você vai perguntar para mim, Cláudio, mas como que um número racional pode ser inteiro, né? Como que um número racional pode ser natural? Veja, vamos dar um exemplo aqui que pode ficar mais claro. Vamos um exemplo aqui, deixa eu apagar esse negócio aqui que eu já botei um pontinho. Deixa eu colocar o exemplo. Vamos lá, o número 1, tá? Número 1. Número 1 é natural, beleza? É inteiro, beleza? Mas se eu disser para você que ele é racional também, eu não estou cometendo nenhum equívoco, sabe por quê? Porque isso aqui, eu posso escrever exatamente assim, ó, 1 sobre 1. Tranquilo, né? Aí, veja, o número racional não é aquele que pode ser escrito na forma de fração, P sobre Q, onde P é inteiro, Q é inteiro também, e o Q tem que ser diferente de zero. Isso aqui não satisfez, ó? 1 é inteiro, esse 1 também é inteiro, e esse 1 que está aqui embaixo é diferente de zero, obviamente. Portanto, todo número inteiro é racional. Certo? Então, e todo número natural é racional também. Agora, se eu perguntar para você, todo número natural é inteiro? Claro que é, né? Lembra que o natural são aqueles todos positivos, né? Inteiros positivos. Então, todo natural é inteiro. Agora, se eu perguntar, todo inteiro é natural?
Olha aí, né? Presta atenção, todo inteiro é natural? Não, porque só vai ser natural aqueles inteiros positivos. Se eu passar para os inteiros negativos, não existe negativo nos números naturais. Lembra que foi para isso que os inteiros foram criados, né? Para poder representar quantidades negativas? Quando a gente tinha só os naturais, isso não era possível, tá? Então, é bem bacana a gente juntar tudo isso para poder, porque às vezes tem determinadas pegadinhas aí em prova de concurso, Enem, que às vezes, aí você olha, erra a questão e você fica bravo com você mesmo. Pô, mas isso aí era óbvio e tal, esqueci. Então, por que às vezes a gente esquece? Porque normalmente, quando a gente esquece é porque a gente não aprendeu de fato. A gente simplesmente decorou ou aprendeu, teve aquele aprendizado momentâneo, né, que a gente costuma chamar. Muito bem. Então, finalmente, o que são os números reais? São todos esses, né, que são os racionais, todos esses que vimos para trás, mais os irracionais. Ou seja, o conjunto dos números reais, então, até agora, passou a ser o maior conjunto que nós temos. Todos os números que nós conhecemos até agora são números reais. Tanto os racionais, que contêm os inteiros e os naturais, quanto os irracionais, que estão fora desse grupo de três anteriores. Todos eles fazem parte do conjuntão que a gente chama de números reais, aqueles números que existem de fato, né? Então, não é porque um número é irracional, é uma dízima não periódica, que ele não existe. Existe. Então, ele é um número real. Assim como qualquer um outro número, ou racional, ou inteiro, ou natural, é um número que existe, portanto, é um número real. Como exemplo aí, ó, eu peguei esse exemplo da reta real, né, uma representação simples da reta real, onde todos os números estão representados aqui. Ó. O zero é um número real, e aí à direita do zero a gente tem os positivos, aí eu tenho aqui um inteiro positivo, aqui eu já tenho um racional positivo, eu poderia ter bem aqui, eu poderia ter também, só riscando aqui, aí eu vou ter que riscar de outra cor para ficar mais visível. Vamos lá. Aqui eu poderia ter, por exemplo, o raiz de 2. Eu nem sei se é aqui que entra. 1,40 e tanto. Deve ser por aqui, né? Mas, enfim, eu posso ter números irracionais, posso ter números racionais, posso ter números inteiros, números naturais, todos dentro dessa reta real devidamente colocado. E o que é bacana a gente entender isso é porque tem muitas questões que perguntam exatamente isso, né? Qual número é menor do que tal número? Às vezes ele te dá dois números lá e te pergunta qual é menor ou qual é maior, né? Qual é o maior dos dois. E aí você tem que fazer essa comparação sempre considerando os conjuntos numéricos. Mas aguarda, só estou dando um spoiler, aguarda que no segundo vídeo a gente vai só resolver exercício sobre isso, tá bom? Mas por enquanto eu quero que você entenda essa ligação que existe entre esses conjuntos aí. E para a gente concluir, tem o último conjunto, que embora normalmente a gente não vê isso no ensino fundamental, mas é importante que você saiba. Eu sou a favor de que a gente já coloque isso para quando você está aprendendo. Porque se deixar só lá para o ensino médio, às vezes as pessoas endoidam o cabeção por uma questão simples. Não é um negócio óbvio isso, né? Esse conjunto é o que a gente chama de conjunto dos números complexos, né? Representado pelo C aqui, ó. O que é um número complexo, pessoal? São números, como está dito aí, são números reais com a parte imaginária, são números reais com uma parte imaginária. Aqui ficou escrito errado, depois eu tenho que, né, enfim, acho que o corretor aqui dividiu errado, mas eu até acho que é uma coisa difícil de entender. Mas o que a gente precisa só saber é que existem esses números, que são números que é um número que fica assim, meio que no limbo, sabe? Eu vou tentar explicar isso para você vai entender com tranquilidade. Veja, um número complexo é um número que tem duas partes. Ele tem uma parte real e tem uma parte imaginária, uma parte que não existe, de fato. Aí você pergunta, Cláudio, mas por que inventaram isso? Simples. Olha só, imagina o seguinte cenário, tá? Imagina o seguinte cenário. Se eu te perguntasse quanto é a raiz quadrada de 4, você vai me dizer que é quanto? 2. Tranquilo. Agora, se eu te perguntar qual é a raiz quadrada de menos 4, aí fica aqui a pergunta. Ou seja, esse conceito de raiz quadrada, eu quero saber o seguinte, se existe um número x que multiplicado por ele mesmo,
certo? Me dá menos 4. Né? Basicamente é isso, né? Eu quero saber, porque quando eu multiplico x ao quadrado por x por x, dá x ao quadrado. É isso que eu quero saber. Existe algum número que eu elevo ele ao quadrado e me dá menos 4? Não, não existe. Por quê? Porque todo número elevado ao expoente par dá positivo, não dá negativo. Isso é coisa lá da potenciação, a gente vai estudar também. Mas quando você se deparar com um negócio desse, a raiz quadrada tem número negativo, não existe. Aí você vai dizer assim para o seu professor: não, peraí, não é que não exista, é que não existe um número real, um número que pertence ao conjunto dos reais, que responda a esta equação aqui. Mas existe um número complexo, ou seja, um número que extrapola o conjunto dos reais, ou está fora do conjunto dos reais, e que satisfaz isso. Entendeu? Então, foi para isso, para essa viagem aí, essa viagem pesada, que foi criado o conjunto dos números complexos, que provavelmente você vai estudar lá no ensino médio. Acho que no terceiro ano do ensino médio hoje, acho que é por aí que o pessoal ensina números complexos. Mas você já fica esperto, tá? Se em algum lugar perguntarem para você fizerem a seguinte pergunta capciosa: todo número complexo é real? Aí você responderia o quê? Imagina que isso é uma pergunta de prova, verdadeiro ou falso. Todo número complexo é real, verdadeiro ou falso? Você responderia o quê? Vai lá, pausa o vídeo e responde aí para você. Todo número complexo é real? Pausa aqui, né? Vou esperar um pouquinho e vou responder. Acho que você deve ter pausado o vídeo aí e ter respondido. Todo número complexo é real? Não. Porque se você fala que todo número complexo é real, você está assumindo que, inclusive, aqueles que têm parte imaginária são reais. Então, não é verdade. Nem todo número complexo é real. Tá certo? Agora, se eu fizesse uma outra pergunta de verdadeiro ou falso, dissesse assim, perguntasse assim para você: todo número real é complexo? E aí, você diria o quê? Todo número real é complexo? Dá um pause e me responde. A resposta era verdadeira, porque todo número real tem essa parte aqui, ó. Certo? Então, todo número real pode ser representado como número complexo, com a parte imaginária sendo zero. Perfeito? Então, imagina lá, se eu digo assim, z igual, vou escrever aqui, né? Escrever aqui, ó, z igual a 1. Ora, esse número 1 é real. Né? É real, é inteiro, é racional, é natural, beleza. Mas ele é complexo também? É. Por que ele é complexo? Porque a parte, assim como ele é inteiro, e a gente sabe que a parte decimal dele aqui é 0 e eu não estou representando, a fração dele aqui, o denominador é 1 e eu não represento, ele também tem a parte imaginária, né? Ou seja, a parte imaginária desse número complexo é representada por 0. Então fica aqui, ó, 1 mais 0, que é exatamente este formato aqui, ó, que a gente está representando, ou esse formato que é o formato que representa um número complexo. Então, presta bem atenção nessas pegadinhas, tá? Se você entender a estratégia de agrupamento desses conjuntos, você não vai errar mais isso de jeito nenhum, tá bom? Então, basicamente, pessoal, esse é o conteúdo, né, sobre conjuntos numéricos. E agora a gente vai fazer alguns exercícios sobre esses conjuntos, tá? Eu vou resolver alguns exercícios, inclusive vou pegar alguns exercícios que vocês mandaram para mim para a gente tentar resolver, outros que eu mesmo selecionei. E claro que não existem tantos exercícios assim de verdadeiro ou falso, de comparação e tal. E eu vou juntar nesses exercícios alguns exercícios envolvendo operações, as 4 operações as 4 operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, e vou adicionar ali potenciação e radiciação também, envolvendo esses conjuntos numéricos aí, tá bom? Mas isso fica para um próximo vídeo, e eu encontro você, então, espero com a mesma disposição de sempre, num próximo vídeo aí, num próximo momento que você vai tirar para estar junto comigo aqui, para desenvolver esse conhecimento juntos, tá bom?
Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau.